Senador Cristóvão, seja muito bem-vindo. Primeiro eu quero cumprimentar a senadora Ângela Portela, senador Paulo Paim e pedir desculpas porque eu cheguei aqui com 1 minuto faltando para as 11 horas e o senador Paulo Paim já estava aqui. Senador Wilson Matos, obrigado pela presença. Passemos então ao item 2. Esse item aqui eu levei um puxão de orelha, viu, senadora Ângela Portela? Que o senador Crivella, amigo nosso, muito querido, disse que nós não estávamos pautando, mas ele foi pautado em um projeto antigo e como tem um relatório de Vossa Excelência, eu não quis deixar fazê-lo ad hoc das outras vezes. Então, vamos ao item 2, projeto de lei do Senado de número 13 de 2012, terminativo, que altera a lei número 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências para tornar obrigatório a prestação de assistência psicológica continuada aos atletas profissionais. Autoria, ilustríssimo senador Marcelo Crivella, relatoria eminente senadora Ângela Portela. Relatório é favorável. Com a palavra, a digníssima senadora. Muito obrigada, senhor presidente. Vamos fazer o relatório e análise do projeto de lei do senador Marcelo Crivella. O artigo 1º do projeto altera o inciso 3º do artigo 34 da Lei 9.615, de 24 de março de 98, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências conhecidas como a Lei Pelé. Artigo 2º estabelece que a lei sugerida entra em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor lembra que a Lei Pelé já obriga a entidade de prática desportiva a assegurar assistência psicológica aos atletas em formação. Contudo, ele defende que clubes empregadores também tenham a obrigação de cuidar da saúde mental dos seus atletas mediante o apoio de psicólogos. O desempenho de um atleta depende de sua capacidade técnica, de suas condições físicas e de seu equilíbrio mental. Por isso, a Lei Pelé estabelece que as entidades de prática desportiva devem, entre outras obrigações, garantir aos atletas em formação assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência familiar. Ora, quando trata dos deveres da entidade de prática desportiva empregadora, a lei determina a obrigação de submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva. Há, portanto, omissão a respeito da atenção a ser conferida à saúde mental. Não são poucas as situações em que atletas brasileiros de ponta, individualmente ou em equipe, apresentaram-se em competições de projeção internacional como favoritos, dadas as suas reconhecidas qualidades técnicas e físicas, mas em disputas decisivas não renderam o que deles se esperavam, pelo menos em parte devido à ansiedade e à pressão da obrigação de vencer que aparentemente sentiram. Nessas ocasiões, sempre se fala sobre a necessidade de preparação psicológica dos atletas para lidar com essas situações de tensão. Todavia, não se tem notícia de que a medida tenha se tornado prática recorrente. O projeto em análise busca sanar essa lacuna na legislação e contribuir para que nossos atletas tenham melhor desempenho nas competições de que venham a participar. Assim, no mérito, avaliamos que a ACE deve acolher a proposição em tela. Quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa do projeto, não há óbices a levantar. Nosso voto, em vista do exposto, é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 13 de 2012. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Ângela Portela. Em discussão, o relatório da ilustre senadora Ângela Portela. Não tendo quem queira discutir, eu... Não, esse assunto é como por ser terminativo, eu vou sobrestar essa discussão e fazer votos que a gente consiga quórum para continuar a discussão e, possivelmente, a votação. O item 9 já foi lido
e foi pedido vista coletiva e não houve nenhuma manifestação. A vista coletiva foi solicitada no dia 25/11 e não houve nenhuma manifestação. É o projeto-lei da Câmara número 25 de 2014, não terminativo. Altera a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes básicas da Educação Nacional, LDB, para dispor sobre gestão democrática nas escolas. A autoria foi da deputada Fátima Bezerra, relatoria senadora Luísio Nunes Ferreira, sendo relator ad hoc o senador Cícero Lucena. O relatório foi pela rejeição. Em discussão, o item 9. Continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação. Senhoras e senhores senadores que concordam com o relator pela rejeição, permaneçam como se encontram. Rejeitado o relatório e a matéria vai ser apreciada pelo plenário do Senado Federal. Item 10. Eu peço ao senador Wilson Matos a gentileza de ser o relator ad hoc do item 10. Tramitação em conjunto, é o projeto de lei de Câmara número 9 de 2009, não terminativo. Dispõe sobre a tipificação como contravenção penal nos casos que especifica da prática do trote estudantil. Autoria, deputado Feu Rosa. Relatoria, senador Cícero Lucena, hoje ad hoc pelo senador Wilson Matos. Relatório favorável ao PLC número 9 de 2009, na forma da emenda substitutiva oferecida e pela prejudicialidade dos PLS, número 404 de 2011, 104 de 2009 e 176 de 2009, que tramitam em conjunto. Foram todos apensados. Observação: a matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e, posteriormente, será apreciada ainda pelo plenário. Eu concedo a palavra ao ilustre senador Wilson Matos. Senhores e senhoras senadoras, caro presidente Ciro Gomes, vou, então, ler o relatório do senador Cícero Lucena, que trata desse projeto de lei que acho muito importante, porque eu, como educador, eu sinto realmente que chegou a hora de ter uma lei rigorosa sobre essa questão do trote. É bastante extenso aqui o relato. Fico, inclusive, muito feliz em a relatoria estar com Vossa Excelência, que é bem da área. Exatamente. Tem 60 mil alunos e todos os anos tem trote, então está em boas mãos. O trote, vou na análise, porque ele é bastante longo. O trote estudantil pode ter origem nas primeiras universidades da Europa da Idade Média, onde aparece associado ao hábito de separar veteranos e calouros por razões profiláticas, notadamente para a proteção da saúde dos primeiros. Todavia, ainda no século XVI, essas preocupações preventivas haviam se transformado em rituais aviltantes, com a nítida conotação sadomasoquistas. Isto foi observado nas universidades de Bolonha, Paris e principalmente em Heidelberg, onde os calouros tinham pelos e cabelos arrancados e eram obrigados a beber urina e a comer excrementos para passar da condição de feras a domesticados. Os estudantes brasileiros que realizaram parte de seu processo educativo naquele ambiente trouxeram a novidade para o território nacional. Em decorrência disso, surgiram desavenças entre veteranos e calouros, que culminaram com a morte em 1831 de um estudante da Faculdade de Direito de Olinda, a primeira, mas não a única vítima do trote violento no Brasil. Hoje, os trotes em calouros nas faculdades ou nas academias militares estão se tornando cada vez mais polêmicos e reprováveis em razão dos inomináveis abusos, violências, agressividades e humilhação. As selvagerias indescritíveis a que dão aso revelam total menosprezo por ser humano e pelo próximo. Com isto, trote estudantil configura grave retrocesso civilizatório, merecendo ser coibido por não ser aceito pela sociedade
tendo em vista o flagrante desrespeito aos direitos humanos que encerra. A propósito, a oportunidade da matéria pode ser atestada por sua repercussão no Congresso Nacional, no que concerne às condutas cuja tipificação é proposta pelos PLS número 404 de 2008, número 176 de 2009, cabe registrar que a lesão corporal, ato de ofensa à integridade física de alguém, já é crime tipificado pelo artigo 129 da CP, sujeito a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Da mesma maneira, o constrangimento ilegal encontra-se tipificado no artigo 146 do CP, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, as quais podem ser cumulativas e em dobro, quando para a execução do crime reúna-se mais de 3 pessoas, ou haja emprego de armas, parágrafo 1º. Ademais, a conduta de perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio, com gritaria ou algazarra, já constitui contravenção penal, tipificada no artigo 42, item 1º da Lei de Contravenções Penais, cuja pena é prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Nada impede, entretanto, que o citado PLC número 9 de 2009 e seus apensos sejam aprovados na forma do substitutivo apresentado a seguir, de modo a tipificar penalmente a conduta do trote por meio de uma lei clara, sem prejuízo a outras sanções administrativas, civis, penais cabíveis. É de salientar que a conduta do trote estudantil, se transformada em crime comum de menor potencial ofensivo, será submetida às regras da lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre juizados especiais, civis e criminais e dá outras providências, tendo em vista que a pena cominada máxima não é superior a 2 anos. No que tange à previsão de aplicação de multa por ente estranho ao Poder Judiciário, parece não haver maior empecilho, desde que a medida seja circunstanciada ao Poder Público. Assim, parece não haver maior problema em relação à eventual aplicação de cominações de multa por IES pública, uma vez que elas integram a estrutura de Estado. No que concerne às IES privadas, pode-se optar por conferir competências específicas para aplicar multas, nos casos em que envolverem algum órgão ou ente vinculado ao Poder Executivo da União, remetendo-se tal faculdade a regulamento. Propomos ainda substituir as 20 horas de duração máxima das atividades da integração universitária por 12, a hipótese de 20 horas poderia criar uma semana de recesso nas instituições, o que contraria os objetivos centrais do processo educativo. Quanto a outras sanções disciplinares, deve-se cuidar, como faz o substitutivo proposto, de compatibilizar a suspensão ou desligamento das atividades aos ditames da vida acadêmica. Por fim, eventual alegação da injuridicidade do projeto em face à falta de coercitividade das medidas propostas em relação à conduta das instituições de ensino pode ser justificada em nome da autonomia que é constitucionalmente assegurada à maioria das instituições onde os trotes de maior expressão têm lugar. Se apontássemos os meios de coerção às instituições para obrigá-las, a proposição poderia ser inclinada de inconstitucional. Diante do exposto, é de se concluir que os projetos atendem os requisitos formais da constitucionalidade, porquanto a matéria trata de direito penal e educação, cuja competência para legislar é do Congresso Nacional por força dos artigos 22, item 1, 24, 9 e 48, todos da Constituição Federal. Optamos pelo oferecimento do substitutivo, tendo em vista aos que os projetos precisam de reparos no que tange os aspectos de melhor técnica legislativa e juridicidade, sem prejuízo do caráter educativo que tentam imprimir. Ademais, a presente tramitação em conjunto obedece à regra do artigo 260
item 2A do regimento interno que confere procedência ao projeto da Câmara sobre o do Senado. Assim, embora o substitutivo apresentado incorpore medidas de todas as proporções apensadas, regimentalmente impõe-se a aprovação do PLC em detrimento dos PLS que tramitam em conjunto. Voto. Opinamos, por conseguinte, pela prejudicialidade dos projetos de lei do Senado, número 404, número 2008, artigos 104 e 176, ambos 2009, e pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2009, na forma da seguinte emenda substitutiva. Devo ler a emenda? É o que vai valer. A emenda substitutiva, então o Congresso Nacional decreta artigo 1º as instituições, deixa eu ver se vou ao relatório, não, já é direto aqui. Artigo 1º, as instituições de ensino superior ficam obrigadas a instaurar processo disciplinar contra o aluno que praticar trote estudantil violento ou vexatório, ainda que a conduta seja praticada fora de suas dependências, sem prejuízo à responsabilidade civil e penal. Parágrafo 1º. O processo disciplinar será regido por atos normativos de cada instituição de ensino superior, assegurados os contraditórios e a ampla defesa, devendo a eventual aplicação da sanção ser comunicada ao Ministério Público para exame de responsabilidade criminal. Parágrafo 2º. No âmbito das instituições observadas as disposições em regulamento adotado pelo Poder Executivo, poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares. Primeiro, multa no valor de R$1.000 a R$20.000. Passivo de destinação à aquisição de acervo para a biblioteca da respectiva instituição de ensino ou a promoção de outros serviços de interesse do alunado. Segundo, suspensão da participação do aluno no período em que estiver matriculado. Terceiro, desligamento da instituição de ensino superior. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1º e do parágrafo 2º, a cobrança da multa poderá ser feita diretamente quando se tratar de instituições públicas de ensino ou por intermédio do órgão competente, nos termos do regulamento, quando se tratar de instituições privadas de ensino. Artigo 2º. Caberá às instituições de ensino superior, antes do início do período letivo, instituir comissão integrada por professores e estudantes, a qual competirá estabelecer um calendário de atividades e eventos destinado à recepção de novos alunos. Parágrafo 1º. As atividades visarão a integração na vida universitária, bem como ao conhecimento das instalações e do funcionamento dos equipamentos coletivos e dos serviços sociais disponíveis da instituição de ensino. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, as atividades previstas no caput não poderão ter duração superior a 12 horas e ocorrerão sempre no primeiro mês do período letivo. O artigo 3º, o artigo 146 do Decreto-Lei 2.848, 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, passa com a seguinte redação. O artigo 146, trote estudantil, violento ou vexatório. Parágrafo 4º, constranger estudante, em razão de sua condição de calouro. Primeiro, ofendendo-lhe a integridade física ou moral. Segundo, expondo de forma vexatória. Terceiro, exigindo-lhe os bens ou valores, independentemente de sua destinação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 4º. O artigo 222 do Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969 do Código Penal Militar passa a vigorar com a seguinte redação. Constrangimento penal, artigo 222, trote estudantil violento ou vexatório, parágrafo 4º, constranger estudantes de academia ou estabelecimento de ensino ou treinamento militar, inclusive quartéis, em razão de sua condição de calouro. Primeiro, ofendendo-lhe a integridade física ou moral. Segundo, expondo-o à forma vexatória. Terceiro, exigindo-lhe bens ou valores independentemente de sua destinação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência.
o artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Concluído o relatório, senhor presidente, mas só um pequeno comentário. Eu, como reitor, já há 25 anos de uma instituição universitária, bem nos primórdios da existência de minha instituição, eu eliminei o trote. Tornou-se proibido totalmente, porque não se justifica mais o trote no mundo contemporâneo, ainda quanto mais num país como o nosso, em que um formado de curso superior, o salário médio é de R$ 4.800. Que festa é essa? Por que sujar a roupa, se pintar para ir para o mercado depois de formado e ganhar R$ 4.800 por mês? E por que eles ganham pouco? Porque não adquiriram as competências e as habilidades necessárias que o mercado do mundo moderno, que contempla a capacidade de pensar em alto nível, exige. Então, por esses motivos, pela falta de realmente expressão do ensino superior brasileiro, pela péssima qualidade do ensino básico, que não permite que ele cresça no ensino superior, eu tomei atitudes duras no sentido de eliminar totalmente o trote. Só tem doação de sangue por calouros no dia que eles estão chegando na escola para alimentar o banco de sangue da nossa cidade e atender as pessoas carentes. Isso é o que acontece na minha escola. Então, o que precisa é pulso firme também de quem administra. É possível. Obrigado, senador Wilson D'Amato, por ter lido o relatório e pelos seus comentários. Com a palavra em discussão, palavra senador Paulo Paim. Só quero lembrar, senador, eu sei já da vontade que esse projeto é de 2009, tem 5 anos que ele tramita, ele já foi apensado, desapensado, discutido, e ele ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário. Quer dizer, provavelmente esse ano ele não vai nem ser lido ainda na Constituição e Justiça. E plenário somente Deus sabe quando. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe da minha tolerância e a minha vontade de aprovar o maior número possível de projetos como esse aqui, que tem toda uma razão de ser. Nós tivemos casos de trote que levou até a morte já de estudantes. Então, de fato, é uma bela iniciativa. São 4 projetos. Foi criado um substitutivo com 2 páginas de construção em matéria de lei. E o que eu recebi aqui, o pedido, senhor presidente, é do Ministério da Justiça e do Ministério Público. Eles não são contra, eles acham que é tão importante, e essa Comissão de Educação, para mim, é a formuladora da proposta. Eu encaminharia da seguinte forma, e que já atendemos diversas vezes aqui, construções como essa. A gente pede vista para que o Ministério Público e o Ministério da Justiça dê sua opinião, pedimos vista coletiva e votamos a semana que vem, mostrando de nossa parte nenhuma intolerância, já que mexe no Código Penal e no próprio Código Militar. Perfeito. Vista coletiva. Vista concedida, regimental, vista coletiva também com as senadoras Ângela Portela e Ana Amélia. Já dando como lido, vamos aguardar então a manifestação dos poderes que assim pediram. Eu passaria a presidência dos trabalhos à senadora Ana Amélia para que eu possa relatar um projeto, inclusive de vossa autoria, e do senador Paulo Paim. Com a palavra o senador, nosso presidente Ciro Miranda, para a apresentação do seu relatório em caráter terminativo, que é o item 12 da pauta de hoje, declarando Lupicínio Rodrigues patrono da música popular brasileira. A autoria deste projeto é desta senadora, do senador Paulo Paim, do senador Pedro Simão. É a bancada gaúcha signatária do projeto. Da homenagem em plenário. Exatamente. Que resultou nesse projeto. Me sinto extremamente honrado. O item... É o item 12. Isso, me sinto extremamente honrado, não só pelos autores, senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, senador Pedro Simão, mas também por ser um fã incondicional de Lupicínio Rodrigues, e quem não o é.
A proposição contém 2 artigos, dos quais o primeiro torna e efetiva a declaração mencionada na ementa, enquanto o segundo estabelece que a lei projetada entrará em vigor a partir das datas de sua publicação. Na justificação do projeto, os autores afirmam que o compositor Lupicínio Rodrigues é uma das maiores expressões da música popular brasileira, reunindo todas as condições necessárias para ser declarado seu patrônimo. Não foram apresentadas emendas. Da análise. Compete à nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte opinar sobre a proposição que trazem homenagens cívicas, como estabelecido no artigo 102 do inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal. Lupicínio Rodrigues, cujo centenário se comemora em 2014, é, sem dúvida, dos mais inspirados e originais compositores de nossa música popular. Sua singularidade já advém do fato de, nascido em Porto Alegre, ter permanecido ao longo da vida fora do eixo Rio-São Paulo, sempre fiel à sua vocação e seu estilo de vida e de discreta boemia. Distante, portanto, dos centros econômicos da música popular e de seus holofotes, Lupicínio irá construir uma obra de apurada sensibilidade, cuja marca mais característica são os samba-canções, que traduzem a desilusão amorosa e a famosa dor de cotovelo. É muito o que diz nos tangos argentinos e também na música sertaneja, essa dor de cotovelo. Difícil é ressaltar, em demasia, a originalidade de sua expressão poética, na qual suas concepções simples se elevam a alturas líricas arrebatadoras, mesmo arriscadas, como no famoso desfecho de Sozinha, quando rima estrela com obtê-la. Ou quando declara, em uma de suas inesquecíveis definições de sofrimento passional, eu só sei que quando a vejo, me dá um desejo da morte e de dor. A intensa emotividade de suas letras, expressa com naturalidade e notável maestria, transfigura os relatos das decepções e rixas amorosas para o plano da mais cabal realização artística. O criador de melodias, contudo, não deixa nada a dever ao letrista, como tem comprovado diversas gravações exclusivamente instrumentais de suas músicas por grandes artistas brasileiros, como Paulo Moura e João Donato. Além do samba canções, Lupicínio Rodrigues criou sozinho ou bem acompanhado por alguns parceiros pérolas em diversos outros gêneros, tais como o samba rasgado ou sincopado, a marchinha carnavalesca, a guarânia e a toada. Difícil é enumerar, sem dúvida, os nomes dos cantores e cantoras que alcançaram algumas de suas mais notáveis interpretações com composições de Lupicínio. Citemos ainda assim Francisco Alves, que lançou clássicos como Nervos de Aço, e esses moços, os pobres moços. Elza Soares, que fez Se Acaso Você Chegasse, seu cartão de apresentação, e o mangueirense Jamelão, seu intérprete definitivo, que até bem próximo de morrer, regravava e depurava o repertório do compositor gaúcho. Vale destacar ainda a interpretação tão sensível como elegantemente contida do próprio compositor. Diante de tal obra elaborada ao longo de algumas décadas, com a mais marcada originalidade e inabalável fidelidade do autor a si mesmo, não podemos, senão nos deixar arrebatar e reconhecer que estamos diante de um dos gigantes da nossa música. Apoiamos, assim, a proposta de declarar Lupicínio Rodrigues patrônomo da música popular brasileira, em consonância com o que dispõe a Lei 12.458, de 26 de julho de 2011, que estabelece critério para a outorga do título de patrônomo por lei. Não encontramos, ademais, qualquer óbice nas proposições no que se refere à sua constitucionalidade, técnica legislativa e adequação ao regime da Casa. Do voto, consoante ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto-lei de número 322 de 2014, agradecendo e parabenizando os autores Ana Amélia, Paulo Paim e Pedro Simão. Esse é o relatório. Muito bem, senador. Os aplausos são pela beleza do relatório do senador Ciro Miranda. Realmente
quase parecido com as músicas do Lupicínio Rodrigues. Foi inspirado também o nosso relator aqui na composição desse texto muito bonito. Lamentavelmente, senador Paim, a gente não tem quórum, porque é uma matéria terminativa, e eu queria também destacar o trabalho da Comissão de Educação, senador Ciro Miranda, pela agilidade com que essa matéria, neste mesmo mês, nós fizemos a audiência pública e já mês passado, em novembro, e antes de concluído um mês, um pouquinho mais de um mês, já está nesse processo. Então, é muito gratificante para a família de Lupicínio Rodrigues, para os gaúchos, nós que somos gaúchos, tendo como conterrâneo essa figura ilustre que tão bem fez para o coração dos homens e mulheres apaixonados nesse Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, é uma alegria muito grande nesta sessão, a última matéria da pauta de hoje, uma matéria tão bonita quanto essa, agradecendo mais uma vez o senador Ciro Miranda, nosso presidente, que foi o brilhante relator dessa matéria que torna Lupicínio Rodrigues patrono da música popular brasileira. Com a palavra, o senador Paulo Paim. É só uma frase. Só por questão de justiça, é assinado pelos 3 senadores, sim. com autoria, mas a iniciativa foi sua. Parabéns, senadora Ana Muito Amélia. obrigada, Paim. Obrigada pela generosidade. Senadora Ana Amélia, me perdoe, se tratando de Lupicínio, o Brasil inteiro vai não apenas acolher, mas assinar junto a todos os senhores. Que bom que a senadora Lídice da Mata, de um estado que tem Dorival Caymmi, que é da mesma geração de Lupicínio Rodrigues, e de tantos outros, Caetano Veloso, Gilberto Gil, muitos mais jovens, né? Bem mais jovens do que Dorival, a família de Dorival Caymmi, toda ela artistas, né? Então, senadora, fica maior ainda o valor do seu apoio para essa iniciativa. Então, muito obrigada também. Obrigada, senador Paim, pela gentileza e pelo reconhecimento. E fica sobrestado, então, a votação da matéria em função do quórum, porque ela é terminativa. E tenho a honra de voltar à presidência ao nosso Ciro Miranda. Obrigado, senadora Ana Amélia, pelas palavras gentis. E tem essa música, Esses Moços, Pobre Moços, ai, se soubessem. Me traz assim uma recordação muito grande, até porque quando a gente vê essa juventude, às vezes, dando uma desviada, né? Esses moços. E isso eu ouvi pela primeira vez uma gravação muito antiga de Noel Rosa cantando. Noel Rosa tinha um desafio com Wilson Batista, onde eles fizeram um duelo em músicas, né? E isso é fantástico. Esses são os gigantes da música. Com muito prazer, eu passo agora a palavra para o item de número 7. Relatoria do senador Cristóvão Buarque. É o projeto de lei no Senado número 210 de 2007, não terminativo, que concede a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre compact disc CD, em digital, vídeo discs, DVD, e estabelece alíquota zero na contribuição para o PIS/PASEP e na contribuição para o financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação e as receitas decorrentes da venda desse produto. Autoria, senador Magno Malta. Relatoria, eminente senador Cristóvão Buarque. O relatório é pela prejudicialidade. A matéria terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Com a palavra ao senador Cristóvão. Esse é o projeto da outra semana. Senador, eu já estive com o senador Magno Malta. Os assessores, passei para ele os meus assessores, ele deve ter entrado em contato, mas não me deu retorno. Eu insisto que eu só gostaria de dar o meu parecer pela prejudicialidade depois de convencê-lo. Ou mudar, depois dele me convencer. Eu pergunto se o regimento permite. O senhor é relator, o senhor tem então eu quero continuar. toda prioridade e liberdade para retirá-lo de pauta. Mas eu peço, ao mesmo tempo, que façam um esforço junto ao gabinete do senador Malta para que
eu entendo e é louvável a atitude de Vossa Excelência de não querer dar como a prejudicialidade desse projeto sem discutir o autor para que ele seja bem informado. E às vezes ele pode até contrarrazoar com Vossa Excelência e mudar a sua opinião. Mas, para tanto, eu acredito que o senador Magno Malta deverá estar aqui hoje, no final do dia. Vamos ver se amanhã Vossa Excelência consegue conversar para que a gente voltar a semana que vem. Eu falei com ele, mas não acompanhei depois. Então, presidente, pela ordem. Pela ordem, senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, eu solicito, pela ordem, para requerer aos nossos pares desta comissão e a Vossa Excelência a inclusão extra-pauta do requerimento de número 44 de 2014 de minha autoria. Na verdade, é um requerimento que, nos termos regimentais, é que esse é um microfone novo, nos termos regimentais, em aditamento ao requerimento número 36 de 2014, aprovado por essa comissão no dia 11 de novembro, que substitui o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo Ministério de Educação, entre os convidados da audiência pública destinada a instruir o projeto de lei da Câmara número 37 de 2013, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atendimento aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas. Esse é um requerimento que foi recebido por essa comissão de iniciativa popular, com mais de 10 mil assinaturas dirigidas a esta casa, e que nós, como relatores do projeto, que agradecemos a esta comissão, esta relatoria, achamos indispensável viabilizar antes do encerramento do ano, para que possamos, no próximo ano, dar seguimento a uma pauta de instrução de audiências públicas do projeto. E para nós seria importante já imediatamente fazer esta audiência pública, que é, enfim, uma colaboração das pessoas que nos assistem e que, através de um requerimento com 10 mil assinaturas, nos encaminharam o pedido para esta audiência pública. Há um pequeno engano, em vez do Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, e nós então estamos substituindo, e eu solicito a extra pauta aos senhores e senhoras senadores para que nós possamos aprovar a aprovação deste requerimento. Muito bem. Eu coloco, então, em votação com as senhoras e senhores senadores a inclusão do requerimento de número 44 de 2014, já lido pela senadora Lídice da Mata, se podemos incluí-lo extra pauta. Tendo a concordância dos colegas, está incluído já nesta extra pauta. Em seguida, eu coloco... Pela ordem, senador Cristóvão. Senadora Lídice, eu gostaria de apresentar um requerimento para uma audiência pública. Deixa eu só, então, colocar em votação esse requerimento de número 44. Então, eu coloco em votação o requerimento de número 44 de 2014, em aditamento ao requerimento 36 de 2014 da CE, lido pela senadora Lídice da Mata. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneça como se encontra aprovado. Quero dizer à senadora Lídice da Mata que já estamos marcando para a próxima quarta-feira essa audiência pública, às 10 horas da manhã, conforme já acordado. Aqui nós não queremos deixar nada para o ano que vem. Se os nossos pares puderem estar presentes aqui, nós iríamos aprovar todos. Infelizmente, isso registra apenas a nossa grande falta da ausência que Vossa Excelência nos fará no próximo ano. Mas nós estamos numa fase, senador Cristóvão, que eu acabei de ouvir, quando vinha para aqui, estava ouvindo a CAI, o discurso do senador Vital do Rego, que se despede, se inicia o seu processo de discussão da sua indicação para o Tribunal de Contas da União. Então, nós, nesse ano, certamente, teremos essas situações de senadores assumindo ministérios, assumindo outras missões, e Vossa Excelência, certamente, assumindo outras missões importantes para o povo do seu Estado e para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, e certamente virão melhores ainda. Mas nós faremos essa despedida, se Deus quiser, na última sessão nossa, para contar...
Primeiro, pela ordem, o senador Cristóvão, por gentileza. A não ser que seja sobre esse assunto, não? Não. Senador, todos nós estamos ao par das crises que vivem as universidades, especialmente recentemente a USP. Eu estive lá faz pouco tempo e lá me provocaram uma ideia, que eu cheguei aqui de volta, fiz uma análise e vi que outros já trabalharam. Se há uma lei Rouanet para a cultura, por que não haver uma lei correspondente de incentivos fiscais para as universidades? E é nesse sentido que eu estou fazendo um requerimento em que pudéssemos discutir a possibilidade de uma lei de incentivos fiscais para contribuições de pessoas, em geral empresários ou não, às universidades, nos moldes do que é feito para a cultura. Eu gostaria de submeter esse requerimento, em que eu sugiro a presença do reitor da USP, do reitor do ITA, do reitor da UFRJ, do senhor Carlos Antônio Levi da Conceição, que é diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, do senhor Jacques Cione Bittencourt e do diretor do Instituto Ayrton Senna, que é o senhor Mozart Neves Ramos, para debater a política nacional sobre doações privadas às universidades, às públicas, as boas experiências internacionais nesse sentido e os instrumentos e medidas necessárias para superar dificuldades legais, tributárias e institucionais que prejudicam ou inviabilizam as doações, reduzindo a capacidade financeira da universidade e da inovação e autonomia tecnológica do país. Esse é o meu requerimento, senador. Gostaria que fosse incluído extra-pauta. Parabéns pela ideia, senador Cristóvão. Em primeiro lugar, eu coloco aos senhoras e senhores senadores se podemos fazer a inclusão extra-pauta do requerimento lido pelo senador Cristóvão. Não tendo nenhuma oposição, está, então, inserido extra-pauta o requerimento lido por Vossa Excelência, a qual coloco em discussão e em votação. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneça como se encontram. Aprovado. Muito feliz ideia, senador. Eu acho que isso vai abrir um grande debate para que a gente possa realmente levar avante esse seu projeto. Pela ordem, então, presidente. Pela ordem, senador Paulo Paim. Presidente, eu normalmente não faço esse pedido que eu vou fazer agora. A nobre deputada Lucy Schoenack, ela não se reelegeu. E ela se dedicou muito a um projeto simples, que institui o Dia Nacional da Agroecologia. Eu sou relator. Eu queria ver se não há possibilidade de esse projeto ser votado em extra-pauta. Não é um projeto polêmico, ele não é terminativo, vai ainda naturalmente para o plenário. Esse é o pedido. Se possível. Não, é possível sim, mas deixa só, nós vamos, a semana que vem, colocar todos os projetos de data comemorativa. Agora eu pergunto... Podia fazer a leitura. Podia fazer a leitura, incluir essa pauta, fazer a leitura e deixarmos só para votar. Deixa para votar em bloco. Isso, eu coloco então a proposição de extra-pauta desse projeto. Não tendo oposição, está incluso extra-pauta e coloco em votação. Senhoras e senhores senadores que concordam com a inclusão, permaneçam como se encontram. Nós vamos logo em seguida passar para localizar o projeto e passar depois a leitura. Com a palavra, senador Cristóvão. Já que estamos falando em fim de mandato, despedidas, eu quero lembrar que o senador Wilson Matos também termina. O senhor vai falar sobre isso? Então tá bom. Conta com... Já estou dando meu apoio para discutirmos a situação dele. Eu quero inclusive, eu vou encerrar justamente depois com esse tópico aqui, que é o item número 1, que nós gostaríamos de ter dado de presente merecido ao senador Wilson, mas eu comento logo em seguida. Eu passo então a palavra ao senador Paulo Paim para fazer... Senhor presidente, vou simplificar ao máximo o relatório e vou direto na análise. Primeiro dizer, claro, que o projeto de lei da Câmara, no 123, propõe a instituição do Dia Nacional da Agroecologia,
a ser comemorado anualmente em 3 de outubro. Nessa data, entidades da sociedade civil e poder público de todas as instâncias realizarão campanhas de esclarecimento sobre a importância da agroecologia e, consequentemente, produção orgânica. Aí eu vou direto para a análise. Segundo a determinação do artigo 102, segundo do nosso regimento interno, compete a essa comissão a prestação de matérias que dispõem sobre homenagens cívicas, situação que se enquadra o PL em questão. No mérito, devemos avaliar o papel da agroecologia no cenário brasileiro e mundial. Segundo os especialistas da área, o abuso da exploração de recursos naturais levou à degradação ambiental e à redução da biodiversidade. Esse fato, por sinal, já era previsto desde a década de 60, por cientistas brasileiros. Em decorrência das escolhas da chamada Revolução Verde, houve uma redução da base genética e alimentar provocada principalmente pelo modelo intensivo da agroindústria. A solução agora é recriar uma agricultura sustentável que preserve a saúde humana e ambiental. Portanto, todos devemos envidar esforços para estimular um novo sistema que valorize a preservação do meio ambiente pelo ajuste às peculiaridades locais. E isso que faz a agroecologia, ao demonstrar que é uma agricultura de alta qualidade biológica, não se contrapõe ao agronegócio, é barata, eficiente e produtiva, desde que integrada ao meio ambiente e valorize o conhecimento e não somente os insumos. Portanto, no mérito, reconhecemos tanto o valor da agroecologia como o pioneirismo da agrônoma Ana Primavesi, que será homenageada a cada ano, no dia 3 de outubro, ocasião em que também deverá ser otorgado uma premiação que leva o seu nome. Do ponto de vista da constitucionalidade, a matéria se encontra entre aquelas cuja iniciativa é faculdade dessa Casa. Quanto à juridicidade, como comprova os anexos aos processados, foram cumpridos os requisitos da Lei 12.345, de 2010, para demonstrar a alta significação de se criar um Dia Nacional em homenagem à agroecologia. Voto observado a constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e o mérito somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 123 de 2014. Número 5.906, 2013, na Casa de Origem. O nome do prêmio é Institui o Prêmio Nacional da Agroecologia Ana Primavesi. Obrigado, senador Paulo Paim, que foi lido, então, o projeto de lei da Câmara, de autoria da deputada Lucy Choinac, é o de número 123 de 2014, que institui o Dia Nacional da Agroecologia. Eu abro a discussão sobre a mesma e ele será votado junto com todos os da mesma natureza terça-feira próxima, na primeira parte da nossa sessão, onde espero contar com a presença de todos para que todos os projetos dessa natureza sejam votados. Nós fazemos 2 votações por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Eu tenho um requerimento que coloco aos meus pares para inclusão extra-pauta de minha autoria. Eu requeiro nos termos regimentais o aditamento ao requerimento número 31 de 2014 dessa comissão, aprovada por essa comissão no dia 2 de setembro de 2014, que seja incluído entre os convidados da audiência pública destinada a debater a construção de uma base curricular nacional comum, representantes do Ministério da Educação. Pergunto aos nobres colegas se estão de acordo que esse requerimento seja incluso extra-pauta. Não tendo nenhuma divergência e agradecendo, coloco em votação. Senhoras e senhores senadores que concordam com esse requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento de minha autoria e da senadora Ana Amélia. Eu tenho aqui o item número 1, que é terminativo, e é onde eu tenho o autor, senador Wilson Matos, e o relator, senador Cristóvão Buarque. Foi lido, o projeto Lei do Senado número 255/2014, terminativo, que pedia o esforço concentrado, mas não conseguimos obter êxito.
que esse projeto altera a Lei número 9.324, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação para instituir a escola de tempo integral no ensino fundamental. Favorável o relator Cristóvão Buarque, com as emendas oferecidas. Esse relatório, provavelmente na próxima terça-feira, inclusive eu peço a presença do senador Wilson Matos, a qual essa comissão quer fazer um agradecimento muito especial. O senador Wilson Matos é o primeiro suplente do senador Álvaro Dias e o substituiu por 4 meses. Muito bem substituído, que não é fácil substituir um senador do nível do senador Álvaro Dias, nosso líder também do PSDB. E Vossa Excelência nos deu aqui um ensinamento em várias oportunidades que ficaram gravados nos anais dessa comissão. Pelo seu alto espírito de dedicação à área da educação, como a sua militância, que tendo uma das maiores universidades do país, uma universidade com 60 mil alunos, teve uma contribuição expressiva. Vossa Excelência nos deixará saudade. Tenho certeza que vai ter oportunidade de voltar a essa casa. Eu provavelmente não vou estar aqui, mas estarei sempre aplaudindo e tenha certeza que esse presidente se tornou um amigo e um fã de Vossa Excelência. E quero me colocar sempre à disposição, na área em que estiver, desse nosso amigo, parceiro e querido senador Wilson Matos. Com a palavra, o senador Wilson Matos. Quero agradecer as elogiosas palavras do nosso presidente, Ciro Miranda, dizer que realmente é uma honra poder ter estado aqui mais esse período, né? Já estive aqui em 2007, quando protocolei em 2007 12 projetos de lei nessa casa, 11 na área da educação. Aprovei 5 foram aprovados no Senado, mas na Câmara não prosperaram. E eram projetos que uma boa parte deles não custaria nada para ninguém. E eu tenho convicção, pela minha experiência, não só de educador, de pesquisador, mas eu conheço escolas em mais de 50 países pelo mundo. Essa é a minha missão, é a minha paixão, mas não prosperaram na Câmara. E agora, nessa rápida passagem, novamente, eu protocolei 5 projetos. Eu acho que o mais importante deles é esse que o nobre colega fez menção aí. Há poucos dias tivemos um debate pelo Brasil todo nessa eleição, e todos falaram em educação de tempo integral. E esse projeto, ele cria viabilidade de implantação gradativa, sem maiores impactos na área financeira, à medida que tem os aumentos de investimento aí através do PIB. O segundo projeto trata de um exame anual de avaliação de desempenho do professor, através do desenvolvimento do conhecimento do aluno. O terceiro trata da eleição de diretores através da avaliação do mérito de cada um, do desempenho de cada professor para poder concorrer à função de diretor. E o quarto, eu julgo também tão simples e de tão grande importância, que trata da redução da ausência do aluno de 25% para 15%. Não existe no mundo um país em que o aluno possa faltar tanto na escola protegido por uma lei. Para que isto? Há poucos dias foi publicada uma pesquisa, dado essa permissão legal de falta de 50 dias por ano, a pesquisa diz que só 16% dos alunos do ensino básico brasileiro foram à escola todos os dias. Isso é grave, é gravíssimo. E esse projeto, aprovado nessa casa, não passou na outra casa em 2007. Mais uma vez, tornei protocolar. Espero que nossos idealistas e senadores aqui desta comissão possam olhar com carinho por esses projetos que aqui estou deixando através da contribuição aí da minha vivência na área da educação. Nosso grande agradecimento ao senador Ciro Miranda pelo apoio e incentivo que o senhor me deu durante esse período aqui nessa casa. Muito obrigado a todos os meus colegas e pares aqui desta casa. Nós é que agradecemos a sua presença. Senadora Ana Rita.
Senhor presidente, nós encaminhamos, já foi protocolado, ainda me parece que não chegou à mesa, mas foi protocolado um pedido de requerimento solicitando uma audiência pública sobre esse tema, sobre esse projeto, para que possamos debater aqui com representantes, né, da área de educação, tanto do governo quanto da sociedade civil. Eu considero importante justamente pela conjuntura que nós estamos vivendo, né? Nós aprovamos recentemente o Plano Nacional de Educação, foi realizado neste final de semana a Conferência Nacional de Educação, que por sinal foi muito positiva, né, com muita gente, o debate muito intenso, e eu penso que seria interessante para poder, inclusive, dar um valor maior ao projeto apresentado pelo nosso senador, a realização desta audiência pública. Então, eu vou entregar uma cópia, já foi protocolado, não está aqui ainda na secretaria, mas eu já vou deixar a cópia aqui do requerimento de audiência pública. Será pautado na próxima terça-feira, com certeza. Senador Cristóvão, que começou, inclusive, falando do senador Wilson Matos, Vossa Excelência que me pontuou. Eu quero agradecer que o senhor tenha, no fim, apresentado, mesmo com a mesma sensibilidade, dizer que esse projeto do senador é algo fundamental, que o Brasil já devia ter feito há muitos anos. Estamos demorando. Mais uma vez estamos postergando por diversas razões, sobretudo pelo ano perdido, que foi 2014, metido em Copa, eleição e todas as paralisações realizadas. Entretanto, o senador traz, Matos, uma lembrança boa. Pior do que todas essas paralisações é a paralisação da escola. O Brasil deve ser um dos raros países do mundo que incentiva o aluno a não ir à aula, incentiva o professor a não dar aula sob licenças sem necessidade de comprovação, com incentivos muitas vezes a reuniões desnecessárias, sem falar nas sucessivas greves que nós toleramos e às vezes até induzimos por omissão dos governantes, como nós, seja do governo ou da oposição. É uma pena, mas isso está asfixiando o Brasil. E eu não sei se a gente vai precisar da chamada pedagogia da catástrofe, descobrir o desastre para então tentar corrigir. Eu estou muito pessimista que depois de 12 anos, não acredito que o atual governo vá pôr a educação como a prioridade. Eu não acredito nem mesmo como uma prioridade. Acho que vai continuar trabalhando como a obrigação. Recentemente, um grupo de intelectuais apresentou uma carta à presidenta Dilma. Eu vi essa carta pela internet, liderada por uma figura fundamental da história do Brasil, que é Leonardo Boff. E ao lado de Frei Beto, essa figura maravilhosa. Pois bem, eles apresentaram a carta que eu fui lendo, procurando a palavra educação. No fim apareceu uma vez, né, ao lado de saneamento. Ou seja, não como um vetor do progresso, não como uma necessidade da harmonia social, da eficiência econômica, apenas com a obrigação igual à coleta de lixo, saneamento e outras obrigações desse tipo. E veja que grandes personalidades assinaram esse documento e fizeram uma tremenda propaganda e conseguiram audiência da presidenta para entregar em mãos. Tem parágrafos muito bonitos sobre o meio ambiente, parágrafos inteiros sobre a economia, referências à necessidade de que a imprensa seja regulamentada, parágrafos sobre relações internacionais, mas a educação só recebeu uma única vez a palavra, solta, sem adjetivos antes ou depois, sem propostas antes ou depois, sem considerações. É isso que faz com que a educação esteja ruim. É o descaso como nós, o povo brasileiro, prova esse grupo de especiais e intelectuais, como nós tratamos com descaso a educação. Uma das propostas do senador Matos visa mudar isso.
e, sobretudo, esse projeto em discussão, que é o horário integral. Estamos 100 anos atrasados em matéria de horário integral. Foi preciso chegar um senador aqui do Paraná para trazer essa proposta, e nós estamos adiando a aprovar. Eu espero que na próxima semana consigamos aprovar, ainda com a presença do nosso senador aqui. Vossa Excelência tem toda a razão e foi um dos grandes lutadores na apresentação do Plano Nacional de Educação, que se tornou um plano tímido, não era o nosso plano, é um plano que hoje, para 2025, nós teríamos 25% de ensino, não vamos chamar escola, mas de ensino de tempo integral. Quer dizer, e assim uma série de outras coisas, quer dizer, realmente não é meta prioritária. A gente não sente isso como meta prioritária. Nós fizemos críticas naquela oportunidade, tivemos um trabalho, essa comissão fez um trabalho belíssimo de um relatório e que da última hora aparece um outro relatório e que nós conseguimos derrotar aqui nessa comissão, quer dizer, não teve a nossa chancela aqui, mas no plenário, como somos minoria, aprovaram um plano para dizer que tem um plano. Quer dizer, são coisas assim, se puder acontecer, ótimo, se não, nós vamos, na próxima década, a gente rever isso. Infelizmente, mas nós estamos fazendo... Eu fico até surpreso que tenha escrito plano e não Plano Nacional de Educação. Antes de encerrar essa audiência, eu gostaria de convidar a todos para amanhã, quarta-feira, às 10 horas, para a audiência pública, cuja finalidade é debater a construção de uma base curricular nacional comum. Autoria do requerimento de número 31 de 2014 da senadora Ana Amélia, Cristóvão Buarque e Ciro Miranda. A audiência contará com o serviço de interatividade do Senado Federal e os convidados são Alice Casimiro Lopes, professora associada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Denise Misney, diretora executiva da Fundação Lehman, Eduardo Deschamps, primeiro vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, Paula Lousano, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, e hoje o requerimento nosso que foi aprovado, incluindo um representante do Ministério da Educação, que acaba de ser incluído nessa nossa audiência. Então, convido todos para amanhã, para essa audiência pública, que acredito ser de muita importância para instruir alguns projetos, não só o projeto, mas alguns projetos que estão em andamento. Com isso, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença das senhoras senadoras e senhores senadores, agradecendo aos apoiadores dessa comissão, na pessoa de Júlio Linhares, e a todos que aqui estiveram. Meu muito obrigado, e amanhã teremos audiência pública, e o nosso apelo maior para que, na próxima terça-feira, possamos ter quórum, porque temos matérias importantes, inclusive aquelas que são destinadas às datas comemorativas e nomes de rodovias, um pedido feito durante o segundo semestre inteirinho pelos senhoras e senhores senadores. Agradecendo mais uma vez, desejo a todos uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado.